Olá, você viu aí, né? Vamos falar do Super Ministério da Economia. Você está assistindo o Planeta Economia, com Reinaldo Caféu. Rui Rocha Assessoria, IT, Instituição Toledo de Ensino, Câmbio Bauru, Novo Termas de Piratininga, Tilibra. News. Aproveitando as mudanças, né? Eu falei que está sob nova direção, nós estamos aqui também fazendo novos estúdios, novos experimentos, né, em relação àquilo que nós trabalhamos. Eu estava aqui já pesquisando, né, e está todo mundo muito ansioso sobre o que vai acontecer com a economia para o ano que vem. Eu percebo no meio empresarial, dos agentes econômicos, um certo otimismo, né? Temos aí bons indicadores, nada mudou em relação ao Brasil, mas em um olhar de um pouco mais de confiança. E o ministro da Economia ou da Fazenda, né, o super-ministro, o Paulo Guedes, teve sinal verde aí por parte do Bolsonaro para trabalhar a questão da fusão dos ministérios da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e o Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Eu estava aqui até fazendo um levantamento, como é que funcionam esses ministérios, né? Por exemplo, o Ministério da Fazenda atualmente é um ministério que acaba suprindo a parte orçamentária, né? Ela cuida basicamente da arrecadação, né? Sua administração, também da dívida pública, né? Que não é pouca, né? E é talvez um grande desafio, né? Essa explosão da dívida sobre o PIB, né? Então é importante, é o Ministério da Fazenda que faz isso. E também ele formula a política econômica do país. Então a matriz econômica do país está ligado muito ao Ministério da Fazenda. Já o desenvolvimento, orçamento e gestão tem uma ideia diferente, né? Ela é planejar os gastos a curto, médio e longo prazo. Ela também trabalha na elaboração da lei de diretriz orçamentária, da lei orçamentária anual. Ela, inclusive, fiscaliza essa execução. E agora, quem dá o recurso, quem paga é a Fazenda. Então a ideia já é juntar a Fazenda com o planejamento. E o Ministério que está sendo fundido, que está trazendo um pouco mais aí de frisson, né? Os empresários estão meio assim, queriam um pouco mais de independência, é o de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Por que o empresariado não está querendo essa fusão? Porque entendem que o economista, muito racional, já vai cuidar da arrecadação, do tributo, da dívida, vai querer interferir de uma maneira mais contundente. E é sempre um setor que depende um pouco de negociação com relação a tarifas. Por quê? Ela cuida do setor industrial, fomento da importação e exportação, trabalha com o Ministério das Relações Exteriores, fixa tarifas. Então, a ideia é, não quer deixar isso aqui de lado, mas, como eu disse, o Bolsonaro deu sinal verde, então nós teremos esse super ministério que deve ser o Ministério da Economia, né, na fusão da Fazenda, Planejamento e Desenvolvimento e Comércio Exterior. Bom, qual é a ideia básica para a gente não pegar muito, né, não alongar, porque a gente vai editar outros vídeos sobre essa questão. A ideia básica é enxugar a máquina e fundir. Tem gente que fala, vai fundir ministérios, os gastos serão quase iguais. É verdade, tem profissionais concursados que esses profissionais não poderão ser dispensados, mas se acaba com o comissionado. Mas eu acho que otimiza. Sabe aquela coisa psicológica? Eu estou mexendo, eu estou fazendo. A sociedade não queria isso, eu estou entregando isso. Então isso é muito positivo, dá para ver com bons olhos. E a ideia fundamental, que é o diagnóstico do grave problema brasileiro, é zerar o déficit público. O que é o déficit público? É que o governo arrecada menos o que ele gasta. Nesse caso, nós estamos falando do déficit primário, que não entram os juros da dívida. O Brasil está com um buraco, um rombo anual, na casa de 140 bilhões de reais. E precisa dar um fim nisso. Então, qual é a ideia principal desse super ministério e, notadamente, do Paulo Guedes? Primeiro, ele fez um levantamento, tem a tal das desonerações fiscais. Que é isso? São benefícios fiscais oferecidos pelo governo federal. Isso foi muito praticado no governo da Dilma Rousseff. Então, a ideia é voltar a onerar. Então, tem vários setores que os encargos sobre a folha de salário caíram, foram reduzidos. Então, a ideia é voltar a tributar, ou seja, voltar a tributar aqueles setores que tinham conseguido a desoneração. Totalmente? Não necessariamente, mas uma parte disso. Além disso, Paulo Guedes fala em
uma cessão onerosa da Petrobras, ou seja, a Petrobras cederia, né, para terceiros, cobrando, né, oneroso. Isso daria uma arrecadação. Fala das privatizações. Aí eu concordo, mas eu não sei se ele consegue fazer na velocidade que ele deseja, porque ele fala em mexer nesse déficit já no curto prazo. Eu estou entendendo que ele quer acabar com isso no primeiro ano. Acho muito difícil. A privatização depende de uma negociação com o Congresso, depende muito de quais serão as empresas a serem privatizadas, a fixação de preço. Então não é, mas tem que mexer nisso. Fala, claro, da reforma da Previdência, e aí vai dar pano para manga. Há uma tentativa de já usar parte da reforma que está em curso, fala em capitalização individual, tem um problema da transição, como é que isso iria acontecer, mas vai mexer. Isso é muito bom, porque nós sabemos que uma boa parte do problema do desequilíbrio do setor público, financeiramente falando, está no déficit da Previdência. Fala em reforma administrativa, que seria trazer um Estado mais enxuto, e fala de pacto federativo, que nada mais é do que acabar com essa intermediação, é colocar recursos da União diretamente onde precisa chegar, ou seja, não precisaria necessariamente passar pelos ministérios, porque fica sempre aquela coisa de chapéu na mão, tendo que negociar aqui e acolá. Não, já vai direto para quem vai ser o usuário final. Então, esses são os pilares principais que está pensando em relação a esse enxugamento da máquina e a redução do déficit público. Vai acontecer tudo isso? É evidente que nós temos que pagar para ver. Mas está na linha certa, no caminho adequado? Eu não tenho dúvida que sim. Por isso que dá para ter um otimismo que pelo menos nós começaremos a agir na direção de equacionar os problemas básicos da nossa economia. Tem muitas outras coisas a serem trabalhadas, tem os investimentos em infraestrutura, nós temos que eliminar gargalos, enfim, tem o controle da inflação, nós temos que manter esse tripé importante que é meta de inflação, ajuste fiscal e câmbio flutuante. Então, tem uma série de variáveis que precisam ser trabalhadas. Por hora, fiquemos com essa análise. Haverá um superministério e essa fusão poderá dar uma pegada diferente na forma de agir e de buscar resultado. Vai conseguir na totalidade? O tempo dirá. Mas que o diagnóstico e parte do prognóstico estão adequados, eu não tenho dúvida. Vamos acompanhar. Viu só? O planeta não gira em torno da economia? Claro que gira. Se você quer saber mais sobre economia e finanças, acesse o nosso canal, os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos à vontade, faça também a sua inscrição aqui no canal, não esqueça de acionar o sininho para receber as nossas notificações. Faça parte do nosso planeta, ou melhor, faça parte do canal Planeta Economia.